Bom dia, pessoal. A gente vai dar prosseguimento ao primeiro dia do nosso congresso. E agora eu quero convidar o professor Ricardo Facuri, que é professor titular e orientador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas da Universidade Federal de Minas Gerais. Exerceu o cargo de pró-reitor de administração da UFMG no período de março de 2018 a abril de 2022. Chefe do Departamento de Engenharia de Estruturas da UFMG por quase 5 anos. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas da UFMG por 4 anos, coordenador do curso de especialização em estruturas da UFMG por mais de 1 ano, membro do Conselho Diretor e presidente do Conselho Curador da FCO e ainda membro do Conselho Fiscal da Fundep, Fundação para o Desenvolvimento da Pesquisa, fundação ligada à UFMG. Autor do livro Dimensionamento de Elementos Estruturais de Aço e Mistos, de Aço e Concreto, editor da Revista de Estruturas de Aço, ligado ao Centro Brasileiro da Construção em Aço, CBCA, foi secretário de comissões de estudos da ABNT que elaboraram diversas normas e atua nas áreas de estruturas de aço, estruturas mistas de aço e concreto e estruturas em situação de incêndio. Então, professor Ricardo, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Pelo currículo que ela falou, vocês já perceberam que eu não sou tão novinho assim. Eu queria inicialmente agradecer muito o convite do Carlos Humberto. É um prazer para mim estar aqui hoje nesse evento muito importante, né? Conforme já foi dito, primeiro da área de estruturas mistas no Brasil, eu espero que tenha bons frutos aí no futuro. E é um prazer também estar aqui com vocês em Maringá, né? Saber pelo pouco que eu já vi, belíssima cidade. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho, né? Vai ser quase que uma palestra, digamos, nesse momento informativa, a respeito dos aspectos atuais do uso de estruturas mistas de aço e concreto em edifícios superaltos e mega altos. Então, rapidamente, eu vou colocar algumas coisas para vocês a respeito da classificação dos edifícios, mostrar a realidade brasileira, falar um pouco sobre o sistema estrutural tubular, que é a base desses edifícios altos atualmente, passar para vocês uma visão mundial atualizada, edifícios e construções, fazer algumas considerações para finalizar. Sobre a classificação dos edifícios, inicialmente eu gostaria de classificá-los, né, quanto ao material estrutural. Segundo o CTBUH, que é o Construction Buildings, os edifícios são de aço quando todos os elementos estruturais principais, verticais e horizontais, e os sistemas de piso são de aço, podendo haver, evidentemente, laje de concreto, porque é muito difícil você fugir da laje de concreto. Eles são de concreto em caso contrário, né? Todos os elementos são de concreto armado. Misto, que é o nosso objetivo aqui, e aqui, isso aqui é um pouco diferente do que a gente chama de elementos estruturais mistos, né? Os edifícios podem ter elementos principais só de aço, só de concreto ou mistos de aço e concreto. Mas o importante é que esses elementos atuem em conjunto. Então, por exemplo, inclui o caso de edifícios de pilares de aço e pisos com vigas de concreto. Esse edifício é considerado como sendo um edifício misto. É importante porque depois a gente vai mostrar uma estatística, é interessante que vocês entendam efetivamente como é que essa classificação é feita. E ele é híbrido quando utiliza sistemas distintos, né, de aço e concreto, digamos, um acima do outro, ou que trabalhem de maneira completamente independente. Então aqui a gente tem uma estatística desde 1930 a respeito de que material, com base naquela classificação, se situam os 100 edifícios mais altos do mundo. Então aqui em azul estão os edifícios de aço, vocês podem notar que até aproximadamente 1960, quase todos os edifícios mais altos do mundo eram construídos totalmente com estruturas de aço. A partir aí de 1970 começaram a aparecer os edifícios de concreto, esse vermelhinho, e com o tempo observem que os edifícios de concreto foram ganhando espaço e entre 2000 e 2010, entre os edifícios mais altos do mundo, a maioria já era de concreto armado.
às vezes isso causa até uma certa surpresa. Só que os edifícios mistos foram ganhando espaço, vejam, é esse verde que a gente está mostrando aqui, e logo após 2010 passou a dominar amplamente essa área. Então vejam que agora em 2022, dos 100, 61 eram mistos, 27 eram de concreto, e apenas 7 eram puramente de aço. Daí a importância do Congresso, né? Falando em edifício alto hoje, é impossível não falar em estruturas mistas. Quanto à altura e esbeltez, né? No que se refere à altura, o edifício é considerado alto se ele tem mais de 50 metros até 300 metros. Super alto, né? Que está aí no título da palestra, de 300 a 600 metros. E mega alto quando ele tem mais de 600 metros de altura, desculpem. E sobre a esbeltez, né, que é dada pela razão de aspecto, altura total dividido pela menor dimensão em planta, ele é chamado de robusto, e isso aqui é uma classificação que não tem muito consenso internacional, mas digamos, ele é robusto se H sobre B estiver até 4, moderado de 5 a 8 aproximadamente, esbelto de 9 a 12, e quando ultrapassa 12, aí ele já entra numa faixa de super esbelto, onde digamos, a estabilidade lateral do prédio passa a ser um pouquinho mais complicada. Bom, e qual é a realidade brasileira no que diz respeito a sistemas e elementos estruturais nos edifícios com estruturas mistas? Bom, eles começaram a aparecer no Brasil na década de 90. Eu diria que tem uma fase inicial, antes do ano 2000, em que sempre nós tínhamos pilares de aço, vigas mistas de aço e concreto, lajes maciças de concreto e, muito importante, a estabilidade lateral proporcionada por pórticos ou sistemas treliçados de aço. Basicamente era isso que se fazia. Numa fase atual, que eu vou chamar de fase moderna, né, aproximadamente após o ano 2000, isso evoluiu bastante. Passaram a ser usados, então, os pilares mistos, as vigas, continuaram a ser usadas as vigas mistas, as lajes mistas, né, aquelas lajes com steel deck, acho que todos vocês conhecem bem isso, e a estabilidade lateral ganhou-se um novo impulso com a utilização do núcleo de concreto armado, ainda por enquanto. Então esse núcleo é fundamental, ele consegue dar uma estabilidade muito melhor do que os sistemas anteriores, conforme eu vou mostrar para vocês. E para ilustrar, né, um edifício referencial dessa fase inicial é o Parque Fermont, de 1991 em Belo Horizonte. Esse prédio que vocês estão vendo aí, ele tem 106 metros de altura, é um edifício alto, é o residencial mais alto do Brasil com estrutura mista. E por que ele tem estrutura mista, né? Porque as vigas são mistas, o sistema de estabilidade é de aço e os pilares são de aço. Então o fato das vigas mistas serem desse tipo, classifica como edifício misto. H sobre B é 8, então ele está naquela faixa ainda, ele não chega a ser um edifício esbelto. A estabilidade lateral é dada por pórticos, aqui dá para vocês verem um slide, era um slide que eu consegui transformar em foto, né? Da construção, isso aqui é um pórtico, e também tem vários sistemas treliçados, vejam aqui, distribuídos ao longo do edifício e que é escondido por paredes duplas. Mas é um prédio muito bonito, né? Isso aqui eu já falei, vigas de aço, pilares de aço, vigas mistas, aqui dá para vocês verem os conectores da viga e lajes maciças de concreto. O aço estrutural utilizado, eu não tenho esse dado com certeza, mas pela época, muito provavelmente era um aço com resistência ao escoamento 250 MPa, e o concreto da laje, no caso, né, só a laje aqui, que é onde se tem concreto, devia ter um FCK na faixa de 20 MPa. Isso mudou bastante ao longo dos anos. Bom, e se a gente avançar um pouquinho mais, né? Como estão os edifícios mais altos do Brasil hoje? Os 10 edifícios mais altos do Brasil. Eu não vou citar um por um, mas eles estão aqui, né? Isso aí vai ficar depois, possivelmente, à disposição de vocês, essa apresentação. Mas observe o seguinte, esses são os 10 edifícios mais altos do Brasil. Nenhum chega a ser super alto. Todos têm altura menor que 300 metros.
O maior deles tem 290 metros de altura, entre os 10, e o menor, 172 metros de altura. Mas vejam, todos esses 9 edifícios que vocês estão vendo aqui são de concreto armado. Todos desses, eu tenho o número aqui, 6 estão em Balneário Camboriú. Né? E mais do que isso, tá? Desses edifícios que estão em Balneário Camboriú, veja o perfil dos prédios. Eu acredito que todos eles sejam super esbeltos, então exigindo todo um cuidado na estabilidade lateral. Eu não tenho os dados precisos, não deu para levantar, mas o Epic Tower eu consegui, que é esse quinto que vocês veem aqui na foto. Ele tem H sobre B igual a 17. Isso é uma enormidade. Então vocês vejam que a engenharia brasileira tem evoluído bastante, mas muito ainda nessa área de concreto armado, tá? Com relação a esses prédios mais altos. E esse 10º aqui, né, é o Concordia Corporate, é o mais alto em estrutura mista da América Latina, se eu não estou enganado, acho que está escrito aqui depois, sim. É o prédio mais alto em estrutura mista da América Latina, tem 172 metros, vejo que ainda é distante dos 290 do mais alto em concreto. Ele está aqui, ele fica em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. É um prédio basicamente comercial, tem alguns andares que tem alguns lotes residenciais, mas já usa, né, esse conceito moderno. Vejam, é um núcleo de concreto armado, então concreto armado muito importante. Núcleo de concreto, aqui vocês veem em planta o núcleo de concreto, uma estrutura externa constituída por alguns pilares unidos por viga, mas a estabilidade lateral desse prédio é fornecida somente pelo núcleo de concreto. Não é um prédio muito esbelto, né? Tem H sobre B igual a 5,7, está aqui o perfil do prédio, usa vigas mistas, lajes mistas e os pilares mistos aí que a Silvana gosta muito, né? Pilar misto tubular, preenchido com concreto, com diâmetro de aproximadamente 1 metro. E a resistência ao escoamento do aço, já essa que é a mais usada hoje no Brasil nos prédios, né? É o limite brasileiro, digamos assim, praticamente, 345 MPa, e um concreto melhor, né? 30 a 40 no núcleo, 35 a 40 no núcleo, 40 MPa nos pilares e 30 MPa nas lajes. E o processo construtivo, a sequência de construção é usual hoje nesse tipo de prédio. Quer dizer, sempre vocês vão ver isso. O núcleo de concreto sobe antes para dar estabilidade ao prédio. Observe, todos os prédios maiores em construção é sempre assim. Tá? Depois vem os perfis tubulares de aço dos pilares sem enchimento de concreto. Isso aqui é uma grande vantagem do pilar misto, porque você joga só o tubo. Tá? E também, né, em seguida, une os as vigas, o perfil de aço das vigas, coloca o steel deck, a armadura da laje, e aí você vai colocando o concreto. Por quê? Porque a estrutura de aço sozinha, antes de ser mista, ela resiste às cargas de construção. Depois que você coloca o concreto, ela fica mista, e aí resiste às cargas, né, para os quais ele foi projetado durante o período de vida útil. Então isso é uma coisa bastante interessante, veja. Isso aqui é só o tubo, depois é que o tubo vai sendo preenchido com concreto, abaixo do erguimento do núcleo de concreto. Bom, e aí vem, né, já que vamos entrar nos edifícios cada vez mais altos, eu não posso deixar de falar do sistema estrutural tubular, que acaba sendo a base desses edifícios todos mais altos que a gente tem atualmente, com alguns ajustes que eu vou apresentar para vocês depois. Então, esse sistema foi desenvolvido no final dos anos 50, né? Sistema estrutural tubular, o objetivo de fato era a viabilização de edifícios mais altos, e esse sistema é constituído por pórticos periféricos interligados sempre por pilares de canto, e sempre com um núcleo central, um conjunto de pilares internos, porque, na verdade, era necessário, é claro que você tem que ter alguma coisa aqui dentro para ligar as vigas e constituir o piso dos edifícios. Mas notem, a ideia aqui é que esses pórticos periféricos sejam extremamente rígidos. Então ele é constituído por pilares muito próximos um do outro, fica só os buraquinhos de janela, eu acho que vocês já viram alguns prédios desse tipo, e vigas muito altas.
Então todas as ações laterais que vão sobre o prédio são resistidas unicamente por esse tubo externo. Quer dizer, o tubo externo é responsável por receber vento, terremoto, seja lá o que for. Tá? Internamente, né, esse núcleo com vigas e não sei o que tem o objetivo de pegar as cargas verticais e transportar até as fundações. Mas a estabilidade lateral dada só pelo núcleo externo. E a ideia é muito boa, porque se você coloca o núcleo na periferia do edifício, você na verdade está dando a maior rigidez possível a esse edifício. Bom, aí surgiram alguns edifícios nessa época, né? Esse aqui de 1966 foi o primeiro com o sistema estrutural tubular, DeWitt Chestnut, em Chicago, nos Estados Unidos. Aqui, ó, é o tubular clássico, né? Você olha, você vê o tubular, observem aqui os pilares muito próximos um do outro, formando aí um tubo rígido, né, na periferia do prédio. Alguns edifícios de aço também surgiram, né, todos famosos, né, porque naquela época eram poucos edifícios, quando tinha um, todo mundo falava, fotografava, isso aparecia aí nas revistas e tal, né? O John Hancock Center, que tinha 344 metros, né, super alto, está aqui, não vou me alongar, com uma variação do tubular. Em vez do pórtico, usou-se treliça. Tranquilo, eu vou trocar o pórtico por uma treliça que também tem uma boa rigidez. Essas torres que não existem mais, né, as torres gêmeas do World Trade Center, que também, né, esse é o tubular clássico, tinha 417 metros, então é um edifício super alto. Basicamente, digamos, não dá para a gente afirmar isso, mas em parte a queda deveu-se digamos, a apenas a estrutura externa ser responsável pela estabilidade do prédio. O núcleo não participava até então, e a Torre da Sears, que durante muitos anos foi o edifício mais alto do mundo, ele tem 442 metros. Isso aqui é o tubular clássico, mas não um tubo único, é o que a gente chama de feixe de tubos. Então vai um tubo com uma determinada altura, esse tubo vai diminuindo até chegar lá em cima, né? Aí você vai mudando o tubo, conforme vocês veem aqui. E também alguns edifícios com estrutura de concreto armado. Esse aqui na Austrália, mas alto, 170 metros, ainda não chega a ser super alto, circular, planta circular, mas o conceito é o mesmo. E esse aqui em Houston, com 218 metros, um pouco mais alto, mas com o sistema tubular clássico. Bom, então o fato é que até aproximadamente 2000, então não faz muito tempo assim, pelo menos para mim, para vocês que são mais novos, de 2000 para cá é muito tempo, né, imagino, então o tempo é relativo, poucos edifícios de grande altura foram construídos. Eu não vou detalhar isso muito, mas havia uma tendência na época em se realçar, inclusive, os aspectos urbanos negativos. Tudo isso tem lógica, tá? Eu acho que isso aqui é uma discussão que não cabe aqui nessa palestra. É um outro assunto, estamos tratando da estrutura. Mas também muitas dificuldades de engenharia. E uma das principais era a indisponibilidade de programas especializados, não tinha como processar esses edifícios, e baixa capacidade também de processamento dos computadores, né? Edifícios altos têm, evidentemente, muitas barras e exigem um processamento um pouco mais sofisticado. Então, procedimentos especiais acabaram sendo criados, né, especialmente para o sistema tubular, que era o sistema onde se via a possibilidade de fazer esses edifícios maiores. E um deles, né, foi a técnica do meio contínuo, onde se trabalhou muito nisso em São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos da USP, inclusive eu trabalhei nisso no meu mestrado e no meu doutorado. E era uma técnica extremamente interessante, porque o que ela fazia? Ela substituía todos os elementos horizontais do edifício, digamos, todas as vigas, que o edifício tem um monte de barra, né? Cada andar você tem lá o pilar, a viga, não sei o que, e vai. 100 andares, vocês imaginam quantos pilares e quantas vigas esses edifícios tinham. Então, o que o método fazia? Eu substituía todas essas vigas por um meio contínuo de rigidez equivalente. E a laje também, que descreditava o prédio, era substituída por um meio contínuo de rigidez equivalente. Então esse negócio todo virava isso que vocês estão vendo aqui à direita. Cadê o monte de elementos? Desapareceu. E aí como é que eu obtinha os esforços na barra?
eu determinava a meu critério em quantos níveis eu queria obter os esforços. O edifício tem 100 andares, mas eu só vou querer os esforços em 10 níveis ao longo da altura. Quer dizer, quanto menor o número de níveis, menor o tamanho da estrutura que eu tinha que colocar dentro do computador, menor a matriz de rigidez e por aí vai. Então eu escolhi alguns níveis através de um número, né, relativamente pequeno, então, de equações diferenciais de segunda ordem, eu obtinha os esforços solicitantes nesses níveis. Depois eu fazia o processo inverso. Com os esforços nesses poucos níveis, eu conseguia os esforços em todos os elementos do edifício. Então isso era um negócio muito legal. Isso aqui é a capa da minha tese na época, né? Feita, meu orientador, né, não posso deixar de falar, foi o professor Ed Mancini. E como é que a gente fazia, né? Feita, era datilografada, as figuras eram feitas em papel vegetal, a gente deixava o espaço da figura, aí cortava lá o papel vegetal e colava no lugar ali onde a figura tinha que ficar. É uma obra artesanal, né? Vocês imaginam quando tinha algum erro para corrigir esse erro, né? Aí tinha que jogar fora a folha, fazer outra figura, descolar, colar, enfim, um negócio terrível, né? Mas era assim. E o que ela trouxe de vantagens, né? Qual foi a inovação que essa tese trouxe em relação ao estado da arte da época? Primeiro, considerou o efeito Pedel, que não se tinha. Depois, como os pilares tinham seção transversal muito larga, né, e as vigas muito altas, se criava no encontro viga-pilar, especialmente se o prédio era de concreto, uma região de pouca deformação. Então foram introduzidos o que nós chamávamos de trechos rígidos, introduziu-se a deformação cortante, hoje qualquer programa faz esse negócio com a maior facilidade, e o que foi muito importante foi a variação da geometria ao longo da altura. Então aquele edifício com aquele feixe de tubos já poderia ser tratado com alguma dificuldade dentro dessa minha tese, né? Bastava que você, a partir de um determinado momento, ia eliminando, colocando rigidez zero para os pilares e vigas, né, a partir de um determinado ponto. Então isso foi muito, na época foi muito interessante, me deu um doutorado. Bom, a partir de 2000, né, a tendência mundial já mudou um pouco, já passou a ser contrária e valorização dos aspectos positivos dos edifícios altos. E as dificuldades de engenharia que eu falei para vocês passaram a ser, de certa maneira, ou em boa parte, superadas. E aí o que a gente observa, aqui está um pouquinho pequeno para vocês verem, mas a partir de 2000, um boom de edifícios altos. Tá? Em verde são os edifícios mega altos, com mais de 600 metros. Então vocês observam que só tem três verdinhos aqui, não sei se está dando para vocês enxergarem. Senão tem que procurar um oftalmo, tá? Se vocês não estão bom. Mas em vermelho, os edifícios com altura entre 300 e 600, que são os altos, e em azul, a faixa de edifícios altos, onde você tem evidentemente mais prédios, que são os que estão entre 200 e 300 metros, que são bem altos, mas não são classificados ainda como super altos. Mas olha aqui a incrível evolução. 2023 é uma projeção, ainda não tem, os dados não foram confirmados, mas é isso. Bom, e aí, né, vamos para o mundo e ver o que está acontecendo hoje, o que se usa nos sistemas estruturais em edifícios super altos e mega altos. Então, o que tem sido usado, né, nesses edifícios com mais de 300 metros? Primeiro, estrutura mista, de aço ou mista em toda a periferia. Esse é o ponto, assim, 90 e tantos % dos edifícios altos, eu vou mostrar isso para vocês, tem estrutura de aço ou mista na periferia. O tubo antigo, eu resumiria isso dizendo para vocês que é o tubo antigo. Então o tubo antigo está aí firme, o conceito está aí firme. Mais um núcleo central de concreto ou misto. Então tem também um núcleo, mas o núcleo trabalha na estabilidade do prédio, conforme vou mostrar para vocês, diferentemente do conceito antigo. E claro, vigas mistas e lajes mistas no piso, né? A estrutura externa tem várias variações, pórtico rígido, treliça e por aí vai. O núcleo, como trabalha na estabilidade lateral, tem grandes dimensões em planta.
Então, uma alta capacidade também de resistir às ações laterais, sempre gravitacionais, e as paredes desse núcleo, quando é de concreto, é parede de concreto, e quando é misto, muito interessantemente, usa, claro, né, perfis de aço lá dentro, com ou sem conectores, né, daí depende de cada caso, né, evidentemente revestido com concreto. É um pilar de aço revestido com concreto, só que o perfil de aço é uma coisa para se adaptar à parede, né, de cisalhamento que o núcleo, evidentemente, que constitui o núcleo, evidentemente. Então, a laje viga mista, não vou entrar muito nesse detalhe. Então, o básico é que os dois grandes tubos interligados, o núcleo mais a estrutura periférica, existem as ações laterais e também, claro, as verticais. É o que eu poderia chamar de um sistema estrutural tubular moderno, dois tubos, estrutura periférica e núcleo central. É o que a gente chama de tubo dentro de tubo, ou tub em tub aí na literatura, né? E o que aconteceu mais recentemente? Quer dizer, esse sistema, com esse pórtico muito rígido, né, limitava muito a arquitetura. Né? Mesmo a treliça, às vezes, e tal, a treliça até continuou sendo usada. Mas de uns tempos para cá, o que se tornou absolutamente mais comum foi se fazer esses edifícios com poucos pilares de grande seção transversal. Então, é muito comum, por exemplo, que o que tem prevalecido bastante são dois pilares apenas em cada face, e não no canto. Vocês vão ver isso logo em seguida. Esses pilares são chamados de megapilares. Então, tudo é mega aqui, né? Mega alto, mega pilar e tal, né? E também pode haver, né, diagonais de grande seção transversal entre os pilares, conforme mostra essa figura aqui da direita, que são os mega diagonais. É mega mesmo, que vocês vão ver o tamanho logo em seguida, é tudo grande demais. E também, claro, pode ser usado alguns pilarezinhos aqui só para resistir a cargas verticais. Mas isso não basta, tá? Principalmente quando a gente usa, né, esses poucos pilares, os mega pilares, a gente não consegue, claro, ter um tubo, às vezes, com bom trabalho na periferia do prédio. Então, para resolver esse problema, em alguns níveis são usados o que a gente chama de sistema de cintamento, ou belt em inglês. Esse sistema de cintamento pode ser treliças em alguns níveis, tá? Aí tem que se determinar a análise estrutural, daí a importância de se fazer uma análise boa, primeiro computacional, tem que determinar em quais níveis esses sistemas de cintamento devem ser colocados. Então a gente vai fazer esses sistemas de cintamento, pode ser uma treliça, né? Conforme vocês veem nessa figura, ou mesmo uma parede de cisalhamento, belt wall, belt truss, que une os pilares, então, e melhora o comportamento tubular. E ainda, sistema de estabilização, o que isso não tem ainda uma tradução muito boa, mas no Brasil estão tentando chamar só de outrigger. Mas é um nome em inglês, eu acho que talvez seja melhor chamar de sistema de estabilização. Vamos ver que nome que vai prevalecer, tudo isso é muito novo. Que liga esses pilares, esses megapilares, ao núcleo de concreto, porque é necessário que os dois sistemas trabalhem juntos. E se eu não uso esses outrigger, o que vai acontecer? A laje é deformável, então existe um esforço muito grande concentrado entre o pilar, né, porque tem que ser concentrado aqui no pilar até o núcleo, e a laje, evidentemente, pode não ter capacidade para fazer essa transmissão. Então é necessário esse auxílio, né, desses sistemas de estabilização. Então aqui uma ideia de comportamento, né, vejam, isso aqui seria apenas a deformação por flexão do núcleo, é uma deformação típica de parede de cisalhamento. Aqui a deformação por cisalhamento só do pórtico externo, na hipótese dele ser pórtico. Então nós teríamos isso, ó, esse independente desse. Quando eu uno, o que acontece? Com um nível de sistema de estabilização, com um sistema de estabilização, claro, além das lajes, olha como o comportamento global melhora. Se a gente coloca dois sistemas de estabilização, melhora mais ainda, os deslocamentos finais diminuem bastante. Se eu coloco 3, diminui mais ainda,
E aí tem que ter o equilíbrio disso, porque esse sistema de estabilização, muitas vezes, são colocados em andares de uso técnico. Você quase que perde o andar para colocá-los. Então, não dá para colocar em todos, tem que colocar em alguns, em quantos? A análise estrutural que vai dizer, que vai otimizar essa questão. Tá? Mas é também muito interessante. E também são usados os amortecedores de massa sincronizadas, né? Os TMDs, da sigla em inglês. E eu não vou entrar em detalhes também aqui, não é esse o objetivo, né? Mas são dispositivos mecânicos passivos, é uma massa apoiada em cabos e controlada por amortecedores que se movem em sentido contrário ao edifício. Isso reduz muito as vibrações, né, laterais do prédio, conforme vou mostrar em seguida. Né? Então o prédio vem para cá, a massa vai para o outro lado, o prédio vem para cá, a massa para o outro lado. Essa ilustraçãozinha mostra mais ou menos como esse negócio funciona. Isso ganhou muita fama agora, né, com esse terremoto que teve em Taiwan. Então todo mundo mostrou exatamente essa imagem aqui, que é do Taipei 101, que tem esse TMD lá em cima. E por que esse do Taipei é famoso? Porque ele está aberto à visitação pública. Então todo mundo vai lá, visita, tira foto, os outros são escondidos. Né? Então a gente não vê, não conhece exatamente. E aqui o comportamento, né? Vejam que legal. Os dois tem uma excitação, observe que esse aqui vibra durante muito mais tempo, e o que tem a bola lá em cima, vou chamar de bola simplificadamente, ele estabiliza com muito mais rapidez. Esses gráficos mostram isso, né? O sem bola é o azul, vai vibrando, vai vibrando, vai vibrando, e esse aqui é a vibração, a oscilação, né? Opa, não posso sair daqui. A oscilação se reduz bastante e é eliminada muito rapidamente. Né? Isso evita desconforto, danos ou falha estrutural total. E tem outros substitutos, né? Que é o amortecedor de líquido sintonizado. Aí quem faz esse movimento ao invés daquela bola é um líquido, né? Que fica confinado em um tanque no alto do edifício. E aqui tem um avanço maior, que é o ATMD, que é o amortecedor de massa sintonizada ativo. Esse já é um sistema mecânico mais sofisticado, né? Ele faz ajustes dinâmicos, né, das propriedades dos amortecedores e consegue ter um efeito um pouco melhor. Mas ainda é menos usado, porque ele é mais complexo em termos de projeto e tudo, e consome maior energia. Se a gente pegar, né, isso aqui é esse dado de 2018, eu não tenho mais recente, os edifícios mais altos do mundo com esses equipamentos em 2018, vocês vão ver que 7 tem TMD, 2 ATMD, embora um desses que é citado como ATMD, alguns autores falam que é TMD, fica num misto aí entre TMD e ATMD, e um deles tem TLD, que é esse aqui em Dubai. Tá? Mas a grande maioria continua tendo a bola mesmo, não precisa ser bola, né? Mas digamos, aquele peso, aquela massa passiva lá em cima. Bom, e se a gente agora, né, sair do Brasil e for para os 10 edifícios mais altos do mundo? Né? Então aqui, não vou ficar citando, vejam que escrevi aqui alguns em vermelhinho e deixei esse aqui em pretinho. Né? Por quê? Porque exatamente o mais alto do mundo agora é de concreto armado, ou é considerado como sendo um prédio de concreto armado, que é o Burj Khalifa lá em Dubai. Os outros 9, aí vem a nossa vingança, em estruturas mistas, né? Naquela classificação do CTBUH. Né? Os outros são todos em estruturas mistas. Então, só mostrando, não é o objetivo da palestra, está aqui o Burj Khalifa. Quer dizer, eu cheguei a colocar os slides da estrutura desse prédio, mas assim, os andares são muito tomados pela estrutura. A área útil perdida é enorme. Tá? Mas ele tem 828 metros, é esse aqui, né? E é o mais alto do mundo, não importa muito. Se a gente avançar um pouquinho mais, partir do 11º ao 25º, nós vamos notar uma outra coisa interessante. Todos são estruturas mistas, exceto o último deles, que é a Steinway Tower. Este aqui, que tem também uma particularidade extremamente interessante, tá? Esse único com concreto armado.
é isso aqui que vocês estão vendo, o frente Central Park. O que ele tem de especial e que chama a atenção de todo mundo? É o edifício mais esbelto do mundo. Ele tem razão de aspecto igual a 24, então é um edifício super esbelto. É o que os americanos hoje chamam de pencil building, né? Exatamente de concreto armado. Então, o que eu diria? Dos 25 maiores do mundo, 23 têm estruturas mistas, 2 têm estruturas de concreto. Com a seguinte particularidade, o mais alto e o mais esbelto, né? É curioso, não deixa de ser, de certa maneira, curioso isso. Bom, e como é que são esses edifícios, né? Eu tomei aqui só para a gente ilustrar o exemplo de um edifício com núcleo e pórticos periféricos, né? Dentro desse modelo do tubular moderno, esse Low Church Tower aqui em Seul, na Coreia, é onde eu consegui informações maiores, né? Então está aqui o prédio, ele tem 555 metros de altura, então super alto, próximo já dos mega altos. H sobre B é 7,7, então note, você evita muito chegar naquele limite, nas esbeltezas mais altas. Tá? A estabilidade lateral é dada pelo núcleo de concreto. Aqui vocês têm uma noção, isso aqui dentro que vocês estão vendo é um núcleo de concreto, 2 megapilares, dentro daquele processo novo, só que vejam, esses megapilares são de concreto, quer dizer, não caracteriza edifício de concreto, porque vocês vão ver que o resto é misto de aço, estão seguindo, tá? Eles são unidos por vigas rígidas de aço, aquelas vigas grandes que a gente coloca na periferia, né? Em inglês seriam spandrel girders. E na parte mais alta, nessa altura aqui, aí é um tubular mais clássico, é um pórtico com 22 pilares de aço, mas aí ao contrário, unidos por vigas de concreto. Olha como é que você mistura tudo, tá? Quando você fala nesses edifícios mais altos, aquele conceito, aquelas caixinhas, aço, concreto, misto, começa a desaparecer um pouco. Esse negócio todo se mistura, né? Tem 2 treliças de cintamento de aço, aqui uma nesse nível, no andar 72 a 76, e outra lá em cima, e 2 treliças de estabilização, os outrigger, né? Uma nesse nível aqui, 39 a 40, e outro junto com a treliça de estabilização, no nível 72, 76. Uma ideia da parte alta do prédio, tá? Vejam aqui, que é aquela parte que é o tubular clássico, né? Coluna de aço e viga de concreto, como é que é isso? Aqui está a coluna de aço, perfil tubular, acho que não está dando para ver aqui, e a laje chega, alarga aqui para 500 milímetros, isso aqui forma a viga que abraça esses pilares. Vejam, observem aqui o tamanho do núcleo em relação à área total do prédio. O núcleo hoje ocupa o núcleo central, para dar essa estabilidade, ocupa uma área muito grande, né? Aqui a parte baixa, vejam os 4 megapilares, tá? O núcleo, né, com paredes de concreto, o núcleo é de concreto, e aí, só para vocês terem uma ideia, as paredes externas desse núcleo têm espessura que varia de 2 metros de espessura a 60 centímetros. E as internas, 0,5 a 50 centímetros a 30 centímetros de espessura. Tá? As internas e as externas. Mas, mais uma vez, observe as dimensões do núcleo, né? E as dimensões do prédio. Vigas e lajes mistas, dá para vocês verem aqui o vigamento, né, que une a parte externa do prédio à parte interna, o steel deck com esse formato, dá para se ver aí. Aqui vocês veem o núcleo, né, e os megapilares de concreto com forma deslizante sendo subidas, sendo erguidas. Notem que o núcleo sempre à frente, aquele conceito que eu já mostrei para vocês. Vejam a armadura desses pilares, que coisa absurda, né? A quantidade de aço. Então, você fala assim, é misto porque lá dentro tem perfil, ou seria misto também se tivesse um monte de armadura desse tipo, né? Uma diferença é o FY, é o FY do aço, né? Quando você usa armadura, você chega aí a 500 MPa e tal, né? Que é o CA50. Mas o aço também já está chegando, o nosso aço estrutural já está chegando também a esse nível, né? Então acaba não fazendo grande diferença. E a dimensão desse pilar aqui, né, é de 3,5 metros por 3,5 metros na base,
Então vocês imaginem o tamanho do pilar e à medida que o prédio vai subindo, ele vai diminuindo para 2 por 2. Tá? Então são pilares quadrados, né? Também muito grandes. As vigas, né? As spandrel girders aqui unindo os pilares, são vigas muito grandes também. A altura, ela começa lá embaixo com a altura de 1.200, mais acima com 1.500. E claro, tem toda uma sofisticação aqui. O slide está um pouquinho pequeno para vocês observarem com atenção, mas veja como é feita a ligação das spandrel girders, né, com as mega colunas de concreto. Quer dizer, a viga passa, aí digamos, ela é ligada por meio de conectores e dowels no pilar de concreto diretamente aqui através da alma, mas também existem chapas que ligam essa viga às outras faces dos pilares e ali são colocados dowels e ou conectores. Né? Acho que a viga passa, ela é como se fosse encaixotada por chapas de aço e essas chapas de aço são ligadas por dowels no pilar de concreto. Então aí aquele campo que tem muita gente estudando hoje, né, que é a ligação concreto-aço, né, aquela coisa, né, Silvana, da transmissão de carga, né, para os pilares, no caso misto, mas poderia ser perfeitamente de concreto, o conceito é basicamente o mesmo. Aqui os sistemas de estabilização, né, vejam aqui aquele andar que tem a treliça de cintamento e estabilização. Aqui vejam o tamanho, ocupa vários pavimentos, aqui é treliça de cintamento, e aqui essa diagonal da estabilização, e aqui a montagem da treliça de estabilização, e aqui essa ligação, né, que é uma outra encrenca, da treliça de estabilização de aço com o pilar de concreto. Notem que literalmente a treliça de estabilização foi colocada dentro do pilar de concreto para ligação. Tá? Isso aqui é como se fosse uma base, olha aqui, a base, chumbador e tal, e aí você segue com concreto, né, você confina totalmente a ligação para fazer essa ligação. Né? Ainda na load, aqui a ligação da treliça de cintamento com os pilares, a treliça passa e é ligada por meio de dowels aqui, penetrando no concreto, né? Vejam aqui, para efetuar a ligação. E, né, algumas fotos, núcleo na frente, as vigas de fachada, e aí a gente observa o seguinte, né, o concreto do núcleo dos megapilares varia de 50 a 80 MPa, então já está se usando concreto com resistência à compressão maior. FC não é exatamente o FCK, mas dá para a gente fazer uma relação em nível de palestra, pelo menos, mais rápida. Tá? E o aço estrutural das lajes 30, sempre laje concreto menor, e o aço estrutural, né, eles não estão usando esse prédio 345, valores já estão usando, variando de 450 a 650 MPa. Bom, e aí um outro exemplo de edifício com núcleo de treliças periféricas, Pingyang Finance Center, na China, né? Já é um prédio de 599 metros, então super alto, mas a 1 metro do mega alto, então a gente pode até considerar que é mega alto. Tem treliças periféricas, mega diagonais aqui, mas sempre 2 pilares, tá? H sobre B 10,6, eu peguei ele porque ele já está nessa faixa do esbelto, mas né, não tem grande diferença. E a estabilidade lateral desse prédio é feita pelo núcleo, aí vem a grande coisa, é um núcleo misto. Tá? Então, já que você está em estrutura mista, falando do núcleo de concreto, agora o núcleo é misto, eu vou mostrar para vocês. Tem uma TND aqui no topo, tá? Megapilares, 4 megapilares, treliças de estabilização, essa imagem é muito interessante, porque mostra os megapilares sendo unidos pelas treliças de estabilização para tal efeito tubular. Treliças de cintamento, mega diagonais, aí esse treco todo juntado da estrutura do prédio. Então tá aí, né, de novo, agora a planta, observem aqui os megapilares, são mistos, tá? Tudo aqui é misto, o megapilar é misto, o núcleo é misto, a laje é mista, a viga é mista,
E tem alguns pilares adicionais só para força gravitacional, para auxiliar na descida de forças gravitacionais. Tá? Aqui a seção transversal dos megapilares mistos. Isso aqui é só o perfil de aço que vai dentro do pilar, é um perfil todo soldado, isso não tem jeito de ser um perfil simples laminado, né? Obviamente, é um perfil muito grande. Está aqui a forma, né? Aqui em volta. As mega diagonais são perfis tubulares, vejam aí o tamanho de aço. Tá? Olha aqui, acho que dá para vocês terem uma ideia da proporção. A construção, só para chamar a atenção de vocês, que o núcleo vai sempre na frente, aquele processo em relação ao qual eu já mostrei. Aqui as treliças de cintamento, que são duplas, claramente duplas, tá? Uma do lado da outra. As treliças de estabilização, vejam aqui a ligação dos megapilares com o núcleo. Tá? Essas aqui todas de aço, assim como as mega diagonais. Aqui a gente mostra os megapilares, tá? Aqui estão, eles têm 6 metros por 3,2 metros na base e chegam lá em cima com 2,9 metros por 1,4 metros no topo. Então são realmente perfis monstruosos. E aqui, olha, o núcleo de concreto, o núcleo misto, desculpem. Como é que é esse núcleo misto? É um perfil enorme de aço, uma chapa cheia de chapinhas transversais, enrijecedores, totalmente revestido com concreto. Então, sistema todo misto. Tá? Aqui uma outra imagem, mostrando de novo os pilares, o perfil dos pilares, vejam que imensidão, né? E o núcleo misto. Tá? E lá em cima tem uma TMD, né? Que não vou entrar muito em detalhes, para auxiliar nessa estabilização. Né? Então, se eu pegar, se eu passar para os edifícios em construção, os 25 maiores, todos são com estrutura mista, exceto, olha que coisa interessante, vou chamar a atenção disso, o maior de todos, que é Jeddah Tower, né, na Arábia Saudita, que tem 1.000 metros, que ainda né, parou, acho que agora foi retomado, é o único que tem estrutura de concreto armado, uma estrutura muito parecida com aquela torre de Dubai. Eles são muito parecidos. Eu não vou chamar a atenção para isso aqui por falta de tempo. Mas então, considerações finais, acho que eu já estou com o tempo meio esgotado, né, cara? Mas mais 2 minutinhos, né? Então, inicialmente, até quase 1980, quase sempre usadas estruturas de aço, pelas vantagens, né, indiscutíveis, rapidez da obra, da utilidade, maior índice de resistência, tal, né? Depois de 2000, o concreto superou o aço. Por que superou o aço? Né? Disponibilidade de concreto de alto desempenho e alta resistência, a gente trabalhava com 20, foi para, digamos, em torno de 100 MPa, maior rigidez dos componentes estruturais, isso é muito importante para os edifícios altos, e maior resistência ao fogo. Mas também foram desenvolvidos depois aços mais resistentes. Então nós saímos aí de 250 para, digamos, algo em torno de 650 MPa. E depois de 2010, né, somando as vantagens de ambos os materiais, os edifícios suíços passaram a dominar amplamente. E foram, né, desenvolvidas técnicas construtivas também próprias para esses edifícios. Houve grande evolução de computadores e software, que facilitou isso tudo, não vou detalhar. E dos 25 edifícios mais altos do mundo construídos, os 25 em construção, aqui estão os países em que eles estão, as alturas e tal, mas o dado relevante é que desses 50 edifícios, 47 são com estrutura mista de aço e concreto. 47. 6% apenas, com estrutura predominante de concreto armado. Tem sempre alguma coisinha de aço no meio, mas eles são considerados de concreto. Tá? Quase todos, a maioria comercial, tem alguns residenciais de uso misto. E no Brasil, né, o edifício mais alto é o parque residencial mais alto é o Parque Fairmont, que tem 106 metros. O comercial é Concórdia Corporate, na região metropolitana de Belo Horizonte, que tem, é o 10º maior do Brasil, né, tem 172 metros. Falando sobre essa questão dos edifícios lá de Camboriú, né?
O aço estrutural que a gente usa aqui até agora tem sido de até 345 MPa e a resistência à compressão do concreto máxima que a gente tem atingido nesses prédios, 70 MPa. E aí vem, né, a novidade, né, que eu acho que vocês aqui talvez tenham conhecimento, a construtora que está fazendo a maioria desses prédios de Balneário Camboriú está com um projeto, se parece que vai realizar de fato, de um prédio residencial lá mesmo, né, que vai ter uma altura aí de 500, aí está a discussão, ninguém tem certeza, mas a faixa que o pessoal tem colocado é de 500 a 544 metros, né? Que seria o mais alto do mundo na categoria, vai ser um prédio super alto, pelo aspecto aqui super esbelto também, então um prédio bastante arrojado, e aí qual vai ser a estrutura? Né? Concreto, misto, aí temos que aguardar, porque isso ainda não está definido. Bom, eu acho que a tendência desses edifícios mais altos deve prevalecer. Hoje a quantidade desses edifícios tem proliferado muito, com vários aspectos positivos sendo colocados, né? E também há uma tendência em edifícios mais esbeltos, como esse, Balneário Camboriú, que vocês viram. Em Nova York, por exemplo, muitos, porque os terrenos também são pequenos, então tem muito terreno pequeno. Muita gente coloca a vantagem de ter edifícios altos, inclusive urbanísticos, então estão fazendo edifícios, não tem jeito, não tem outra solução, muitas vezes bastante esbeltos. Bom, gente, era isso. Agradeço a atenção e fico Obrigada, professor. Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai abrir espaço para umas 2 ou 3, assim, por conta do tempo. Aí é só botar a mão e fazer pergunta. Estou aqui com o chat também, né, para o pessoal que está no YouTube, então se quiser mandar dúvida nos comentários, aí eu leio aqui. Bom dia, professor, tudo bom? Bom, a gente já se conheceu, meu nome é Douglas, e referente ao sistema de amortecimento, TMD, esse se tem algum edifício aqui no Brasil que usa ele, ou aqui na América Latina, ou algum projeto para que use? Não, que eu tenha conhecimento, não. Tá? Na América Latina, o edifício mais alto da América Latina é de concreto. Gente, fugindo aí da formalidade, isso aqui é o meu alarme, dizendo que eu fiz cirurgia de catarata tem uma semana, então o alarme está dizendo que eu tenho que usar um colírio nesse momento. Vou guardar essa pergunta. Mas enfim, é o seguinte, não tem. Tá? O edifício mais alto da América Latina é de concreto também, curiosamente, fica no Chile, e ele tem 300 e poucos metros de altura, mas eu não tenho notícia que nenhum tem usado TMD. Tá? Olá, professor, bom dia. Parabéns pela apresentação. Eu não sei se é exatamente né, você tem trabalhado com isso, mas assim, o que é que você acha dos arranha-céus de madeira que estão começando a ser construídos no mundo? Eu não vou usar falar nada. Tá? Mas eu tenho visto, não é porque não é crítica, é porque eu não tenho conhecimento. Tá? Eu tenho visto que tem alguma tendência nesse momento de fazer alguns edifícios bem altos de madeira. Esses bem altos chegam aí a 100 e poucos metros, se eu não estou enganado, né? Pelo que eu vi. Mas eu acho que, se usar as boas técnicas da engenharia, acho que tem toda a possibilidade. Tá? Eu acho que não há limite para a engenharia. Né? Então eu vejo com bons olhos, mas eu não tenho assim, maiores informações técnicas melhores para te passar. Partindo do questionamento do Douglas, existe alguma regra de bolso, algum número, a partir do qual esses mecanismos de redução de vibração são indicados, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não tem, é uma regra específica. Né? Quer dizer, quando eu digo a vocês que esse negócio todo é um conjunto,
uma grande viabilização desses edifícios mais altos, indiscutivelmente, veio da análise computacional. Não tem nenhuma dúvida. Você não tem jeito, você vai fazer o quê para esse edifício? Você vai testar, né? Você consegue testar o ver em túnel de vento. Então, isso é uma coisa muito importante. Todos os edifícios, evidentemente, você faz ensaio em túnel de vento. Né? Isso nem precisava falar. Mas, então, o que você vai trabalhar nisso computacionalmente? O que você vai fazer? Você vai otimizar esse sistema todo. É lógico que vamos supor, eu preciso ter um prédio de tal altura, ou quero ter um prédio com tal altura, você vai regular esse conjunto de coisas que ele pode ter para a sua estabilização. O que é esse conjunto de coisas? O que vai estabilizar? Núcleos, mais estrutura externa, em que pontos eu vou colocar os sistemas de cintamento ou amarração e o sistema de estabilização. O mínimo possível. E aí vai precisar ainda de TMD, aí se eu reduzir bastante o sistema de estabilização e cintamento e colocar TMD, vai melhorar a minha área útil do prédio, vai me permitir eliminar um conjunto de andares de uso técnico. Então, eu acho que esse negócio todo é um equilíbrio, cada caso é um caso, não tem regra fixa para esse tipo de coisa, não. Mas, assim, eu acho fundamental a evolução dos computadores, dos programas para resolver esse tipo de problema. Agora a gente tem 2 perguntas no chat, que vão ser as últimas para encerrar. Aí a primeira é do Emerson Alexandro. Ele perguntou, em relação à estabilização de edifícios super altos, é comum a utilização de outriggers? Não sei se eu... até eu coloquei, o outrigger é o sistema de estabilização que eu coloquei aqui. Eu até cheguei a comentar que no Brasil, como não tem um nome ainda, o pessoal está chamando de outriggers, tá? Mas todos têm, tá? Inevitavelmente todos têm, eu diria. Então, prazer, Emerson, todos têm. Aí a última pergunta para a gente encerrar foi feita pela Marília, e ela falou, bom dia, professor Facuri, muito boa palestra. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a fundação desses grandes elementos. Eu fugi um pouco, na verdade fugi porque não era o objetivo da palestra, né? Então, eu não tenho muita coisa nesse momento para comentar, mas as fundações quer dizer, cada um tem uma fundação específica e são coisas monstruosas, sempre, evidentemente, concreto armado, né? Então, tem uma boa parte, tem situações que tem grandes estacas com lajes imensas de concreto sobre essas estacas para suportar o prédio. Esses prédios feitos no Oriente Médio, eles têm um sistema todo diferente, quer dizer, em vez de você ter algumas grandes estacas, tem um monte de estaquinhas menores e a estabilização é feita por atrito. Enfim, cada caso é um caso, eu não teria condições de ir muito além disso. Então, só para a gente encerrar, eu vou entregar uma lembrança em nome do grupo, né, para agradecer a sua palestra. Então, aqui é um quadrinho feito até por uma aluna aqui da UEM, para você guardar de recordação da nossa cidade. Obrigado. E um kitzinho de agradecimento. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Flávio. Obrigada, professor Ricardo. Vamos continuar agora ao CBN, com a palestra da professora doutora Silvana de Caetano. Ela foi graduada em Engenharia Civil aqui pela